Olá, sou o Padre Zé Tom e como sempre estou vindo aqui falar com você sobre transtorno de ansiedade e cada vídeo ou ao vivo que eu trago a gente fala de um assunto diferente que o transtorno de ansiedade causa na nossa vida e o impacto que isso também pode nos levar para um buraco sem fim. E é lógico que eu estou aqui fazendo esse assunto todo, por quê? Porque quero apresentar para você um caminho para lá de bom que vai te levar para a verdadeira paz. Paz interior, paz mental, paz humana e assim poder viver bem no seu trabalho, nas suas relações, na sua casa, na sua família, com seu vizinho, até com seus inimigos. Então, por isso, é muito importante a gente estar juntos nessa caminhada a cada vídeo que vai ao ar toda terça e toda quinta e tudo aquilo que a gente vai colocando nas nossas redes sociais, para que você fique sempre sabendo do melhor que eu tenho para apresentar a cada reflexão que o vídeo traz para nós. Hoje é um assunto que ele tem vários nomes, mas como eu quero tratá-lo sempre dentro do transtorno de ansiedade, ele tem um nome que assusta, mas que muitas vezes a gente fica com medo. Pode ser gerado pelo cansaço, mas pode ser gerado de forma a um transtorno. E transtorno a gente sabe que é uma doença mental que não ajuda em nada. E por isso a gente precisa se desvincular, se desvencilhar para poder viver bem. E sempre dizendo, é sempre importante que você preste atenção, não ache que já é a solução que eu estou apresentando e entenda cada situação. Vai escrevendo aquilo que você se identifica, depois você faz aí, todo um exame de consciência e vê se você se aplica nesses pontos que aqui eu vou trazendo. Se você se aplica nesses pontos, você vai a cada vídeo, cada situação que nós vamos conversando, até o grau que você pode estar tendo aí crise de ansiedade fortíssima e com isso a gente quer te ajudar com o curso que eu estou apresentando para você, chamado Caminho para a Paz, Vencendo a Ansiedade com a Bíblia. Então, diante disso, hoje nós vamos falar deste assunto. É o assunto que se chama dificuldade de concentração. Para um assunto mais amplo, ele ganha um nome até diferente, que é o TDAH, que tem várias funcionalidades, mas que em tudo resume essa dificuldade de concentração. É lógico que a TDAH é uma patologia que tem a sua especificidade, que também o transtorno de ansiedade se mete lá. Mas aqui é mais especificamente se concentrar no que tem que se fazer. Tudo a gente tem que estar concentrado. Sem concentração as coisas dão errado. Se você não estiver concentrado para dirigir, você pode bater o carro. Se você não estiver concentrado para cozinhar, vai queimar uma da comida, o arroz, o feijão. Então, essa dificuldade de concentração, ela é um sintoma muito comum e é associada ao transtorno de ansiedade. E por isso, aqui nesta conversa, nesse diálogo, eu trago para a gente essa dinâmica de entender um pouco o que é essa dificuldade de se concentrar e por que a crise de ansiedade ela vai se meter e vai querer estrambelhar a vida da gente, vai querer fazer com que a gente fique aí perdido. E o problema que a ansiedade ela tem, ela tenta resolver uma coisa, ela traz piorando outra. E isso vai só piorando, porque a gente vai ficando irritado, a gente vai ficando com um monte de situações, ou seja, externas ou internas. E o pior é quando é interno, quando começa a fazer um monte de coisa dentro do nosso organismo e que a gente vai precisar de medicina, né? E quando a gente precisa de medicina, a gente já sabe que o BO está grande e aí vai ter que tratar mesmo, vai ter que correr atrás do preju para poder vencer o mal. Então, o que o Padre Zé Tom está trazendo aqui? O Padre Zé Tom está trazendo para você um caminho que você não precisa ir para esses extremos. E eu gosto muito de repetir para que ninguém picote meu vídeo por aí dizendo que eu falo mal da medicina, que eu falo mal dos medicamentos, que eu falo mal das terapias. Não. Eu quero te ajudar a não ter a necessidade de ter que ir para isso. Às vezes tem pessoas que passam por mim que eu tenho que indicar para o psiquiatra para poder buscar medicação. Por quê? Porque já está num grau que tem que ir para o profissional. Mas muita gente passa por mim e eu vejo que dá para reverter. E através do que eu vivi e do que eu tenho ajudado a muitos a viverem,
eu estou trazendo para você essa medida de poder viver bem, sem precisar de grandes tratamentos. Então, o assunto de hoje é dificuldade em concentração. Então, prepara aí o seu lugarzinho, né? Pega sua canetinha ou seu dedinho no seu celular, onde quer que você esteja digitando, para poder a gente ficar bem atento a cada informação que nós vamos aqui falar, porque bem-vindo a este mundo da ansiedade e hoje quem tem dificuldade de concentração. Antes de adentrar, eu quero pedir a você que faça o seu serviço, né? Ajuda aí compartilhando este vídeo, né? Clica lá em compartilhar, copia o link, vai lá no seu WhatsApp, Telegram, em todas as suas plataformas de conversa, até SMS, manda para todo mundo litros que você tem, principalmente aqueles que você conhece e que precisa dessa conversa, para chamar para cá, para a gente, né, abrir esse leque e ajudar muitas pessoas. Mas também preciso que você ajude, né, curtindo, né, o nosso canal. Você também se inscreva nele, aperte o sininho para receber as comunicações do que a gente está lançando nele e assim participe nos comentários que a gente vai estar sempre lendo e trazendo perguntas aqui, respondendo. Vai ter um momento que vai ser só para responder as perguntas de comentários das outras plataformas, do pessoal, do dia a dia, e assim a gente pode estar aí, né, se aproximando cada vez mais e chegar nesse denominador comum de viver em paz. Então hoje a gente vai falar sobre dificuldades de concentração. E é algo que está realmente aí dificultando a vida de muitas pessoas. E eu quero falar sobre os sintomas, eu quero falar o que a ansiedade faz a gente ter, que vai desconcentrar, e o impacto. Hoje eu vou bater muito nessa tecla do impacto que ele causa na nossa vida e no meio onde a gente vive. Então, o que causa dificuldade de concentração? São duas coisas muito importantes de entender: a preocupação constante e o estresse e tensão. A ansiedade, ela faz a gente ter preocupação com muitas coisas. Ela quer ordenar a gente para fazer as coisas certas, para chegar no caminho certo, para conduzir as coisas certas, e ela gera em nós uma compulsividade de preocupação. Então, a maioria dos transtornos que a ansiedade causa, uma das sensações terríveis é essa preocupação excessiva. Mas também estresse e tensão. Às vezes a gente está sobre estresse. Tem muita gente que pensa que estresse é ficar nervoso, gritando. Isso aqui é o extremo. Mas você está estressado de cansaço, você está estressado de acúmulo de coisas, você está estressado de um monte de forma. E isso não é externizado. E aí vai começar a mexer na sua desenvoltura, na sua coordenação motora, na sua mecânica de agir, de pensar. E isso é que a gente quer aqui ajudar. Então, as preocupações constantes, a mente pode estar ocupada com pensamentos ansiosos, tornando difícil focar em alguma tarefa. E o estresse e tensão proporciona uma resposta fisiológica que pode prejudicar a capacidade de raciocínio e até mesmo do foco. E isso aqui parece muito simples, que aí fala, padre fica enrolando para falar. Não, vocês vão ver como isso é difícil. Como eu disse, você não consegue se concentrar para um arroz, né? Como às vezes a pessoa fala, estou esperando o leite ferver, nossa, deu uma viradinha para pegar o negócio, o leite virou. Se você estivesse concentrado, você não ia virar enquanto o leite não fervesse, né? E às vezes, assim, coisas do dia a dia mesmo, recado que você tem que dar, uma resposta que você tem que passar, coisas que você tem para resolver. Às vezes você entra na farmácia, meu Deus, o que eu vim comprar aqui mesmo? Ai, quantas vezes que eu estou cansado, que eu pego o celular para mandar uma mensagem, depois que eu abro, eu falei, mas quem mesmo que eu ia falar? O que eu ia fazer? Tudo isso é causado pelo acúmulo de coisas que pode trazer, né, aí um pricocó para nossas vidas. Então, alguns sintomas para você saber que você pode estar aí sofrendo desse mal, são dois também. Hoje eu estou assim, colocando de forma bem compacta para não ficar muito, né, amplo e confuso, complexo, e a pessoa acaba não entendendo, não se encaixando. Então, são duas coisas que mexem com muitas das coisas. Primeiro, a fadiga mental, que é uma constante luta que a ansiedade pode levar ao cansaço mental, né? Dificuldade, e aí acabando o quê? Afetando a sua capacidade de se concentrar. E desorganização,
que a ansiedade pode causar uma sensação de confusão e desordem na mente que vai tornando complicado organizar os pensamentos. Como que é isso? Você pensa muita coisa ao mesmo tempo e não chega a lugar nenhum com esses pensamentos. E isso tudo é uma bagunça que às vezes você até lida bem, mas uma hora não dá certo as coisas. Vai atrapalhando o seu dia a dia. Então, prestar muita atenção se a gente está dentro desses sintomas para poder buscar realização e não deixar que isso faça. Muitas vezes a gente tem essa dificuldade e pode ser até natural, porque a gente faz coisas, a gente trabalha, a gente está no dia a dia, né? Às vezes a pessoa está estudando, tem um monte de coisa para dar conta, às vezes a matéria é longa, né? Às vezes você tem tarefas no seu trabalho, você tem metas para cumprir, às vezes você até tem tarefas, né? Por exemplo, de fazer algumas coisas durante o dia e você acaba se perdendo até nisso, coisa que você está corriqueiramente fazendo, coisa que se ligar o piloto automático da sua vida, você vai lá e faz, a ansiedade estrambelha e você fica com esse desequilíbrio mental que não consegue mais ter concentração e começa a dar tudo errado. Já vi gente passando pano no chão. Passou e aí virou para fazer não sei o que e foi embora. Ficou o outro lado todo da sala, né? Aí mexe comigo, que tem toque, fica observando. E eu falei, meu Deus, tá faltando do outro lado. Mas é só um lado mesmo que ela vai passar. Fico até agoniado quando eu vejo. E aí depois volta, meu Deus, esqueci de limpar o outro lado da sala. Aí volta lá para limpar. Ou seja, isso é dificuldade de concentração. Atrapalha em muitos âmbitos da nossa vida. E por isso, a gente precisa entender o impacto. A minha preocupação aqui é o impacto que isso pode estar causando na sua vida, no cotidiano da sua vida. Que às vezes a pessoa pensa, mas só no trabalho, quando eu chego em casa tudo bem. Mas se você chega em casa, tem que fazer coisas dentro de casa, tem que se relacionar com quem está na sua casa, com quem você mora. Moro sozinho, mas com o vizinho. Entrar em casa, coisas que você vai fazer. Você vai entrar em casa e virar uma estátua guardada no guarda-roupa? Não. Você tem 1000 coisas para fazer dentro de casa. Então, é um monte de situações que o cotidiano fica afetado. E, lógico, prejudicando tudo na sua vida. Prejudicando você com você mesmo, você com os outros, seu trabalho, suas relações, onde quer que seja. Então, no desempenho acadêmico ou profissional, especificamente falando, você fica com dificuldade de se concentrar. Pode afetar a sua produtividade e o desempenho das tarefas. No âmbito profissional, pode prejudicar a sua produtividade, aquilo que você tem que produzir no seu trabalho, mediante as suas funções, mediante as realidades que você tem que viver. E no seu estudo, sei lá, colégio, faculdade, curso, ou até mesmo pesquisas que você faz, vai também atrapalhar de forma clássica. Por quê? Porque vai te tirar a concentração, tirar o seu foco e você não vai cumprir suas tarefas que você tem que fazer. E é lógico que vai atrapalhar as relações interpessoais. A falta de foco pode interferir nas interações sociais e na qualidade das suas relações. Todo mundo tem várias formas de se relacionar. Tem relações muito informais, tem relações formais, tem relações muito profundas, relações de parentesco, de afeto. E imagine a falta de atenção no meio de tudo isso. Vai atrapalhar, pode criar um BO aí e ficar ruim para você lidar, com aquilo que é preciso lidar. Então, será que você está nesse foco? Vai comentando aqui. Não tenha vergonha de assumir o que você tem. A gente tem que ter vergonha de estar passando por dificuldade. Vergonha é ficar parado, não fazer nada e adoecendo e piorando e até morrer por causa disso, Então, vamos juntos descobrindo e seguir por esse caminho. A dificuldade de concentração causada pelo transtorno de ansiedade pode ter um impacto significativo no cotidiano, no seu cotidiano.
E aí eu quero falar aqui algumas tarefas específicas. Se você não se encaixar nessas tarefas, põe no comentário quais são as suas tarefas em si, aonde você tem mais dificuldade de se concentrar, para poder a gente depois em outros assuntos que eu sempre toco muito, a gente trazer ali uma luz de como a gente pode realmente entender que sofre um transtorno de ansiedade. Então, essas tarefas, né, eu quero trazer aqui a vida social, por exemplo, as interações prejudicadas. A falta de foco pode levar a mal-entendidos em conversas, tornando as interações sociais desafiadoras. Se você não tem, por exemplo, eu sou padre, eu estou com uma dificuldade de concentração danada. Chega o fiel aqui para se confessar e eu não for concentrar no que ele está falando, depois eu não vou conseguir dar conselho. Às vezes eu confesso, tem dia que a gente está no mutirão de confissão, é um monte, ainda bem que no mutirão de confissão a gente não é para dar conselho, é somente absolvição, mas tem dia que eu fico, meu Deus, o que a pessoa falou mesmo? E aí, graças a Deus, eu consigo pescar no meio do diálogo, mas você imagina se eu fosse sempre assim, que porcaria de padre eu seria? Acho que ninguém estaria me procurando, né, para confessar. E eu fico atento, e é quando eu atendo a pessoa, eu falo cada pecado que ela fez um conselho, né? Para poder não fazer mais. Então você imagina um médico com dificuldade de se concentrar. Então a, a vida profissional e a acadêmica, ela tem um empenho assim de tornar sua capacidade de completar tarefas muito comprometida, resultando em prazos perdidos de longos trabalhos com muita baixa de qualidade. Então, se você está ali no âmbito profissional, seja o que for, gente, seja o mais prático, né? Motorista de ônibus, motorista de táxi, de Uber, pode ser no TI lá, digitalizando, dando informação, onde for, até uma faxineira, quem for, vai ter prejudicação na entrega dos trabalhos e nas, né, realidades de execução. E também a pessoa fica com dificuldade de empreender, né? Porque a gente precisa se concentrar para absorver bem as informações que a gente vai adquirindo dentro do que a gente empreende, né? A ansiedade, ela pode dificultar todo esse processo. Mesmo que você esteja na vida acadêmica, e muitas vezes a gente está lá adolescente estudando, ou gosta ou não gosta, ou estuda forçado, porque pai e mãe briga, mas desde quando você entende que você tem que estudar, se você não tem concentração, não entra na cabeça de jeito nenhum. Então, é preciso entender, mas se você está passando por esse processo de transtorno de ansiedade, olha, estamos aí em plena Semana Santa, estamos aí passando da Semana Santa, né? É um período assim que cada celebração envolve muitos detalhes, né? E muitas vezes a gente tem que estar muito concentrado. Se a gente não tem pessoas também ajudando, né, auxiliando ali no altar, por exemplo, sábado de aleluia, cheio de detalhe, a missa ela é longa, a gente chama da maior missa porque ela é longa, porque se for fazer os detalhes nu e cru assim, não passa, não é menos de 1h30. Só que a gente não celebra assim, a gente tem todo um jeito de celebrar, pensa cada detalhe para ser vivido ali na íntegra. A última missa que eu fiz de sábado de aleluia durou 3 horas e 45 minutos. E pareceu que foi um piscar de olhos, assim. Eu mesmo fiquei impressionado quando eu olhei no relógio, falei, meu Deus. E todo mundo falando, nossa, padre, foi tão bonito, nem percebi esse horário todo, não sei o quê. Porque quando a gente ama, a gente também não pensa assim, né? Quando você está namorando, você não quer desgrudar nunca, né? Quando você está vendo um filme bom, quando chega no final, por que que acabou? E às vezes a gente fica meio assim quando as coisas é de Deus, quando a gente tem alguns certos compromissos, e a gente precisa consertar isso também, mas isso é assunto para outra história. Então, o desempenho acadêmico e profissional é assim, mas a vida social prejudica muito, 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 quando a gente não dá certa atenção. Às vezes a pessoa está te contando uma coisa ali profunda e você não prestou atenção, né? Eu tenho um amigo, né? Eu não vou falar o nome dele, porque ele me mata, que a gente começa a contar uma história para ele
E quando a gente está concluindo a história, ele faz uma pergunta lá do início da história, tem que voltar explicando tudo de novo. Aí eu já volto xingando, né? Falando, é muito burro e não sei o quê. E ele não fala assim comigo, tem paciência. Então, é dificuldade de concentrar, né? E às vezes a gente tem informações muito importantes no início de um contar de história para o desfecho. Então, por isso tem que concentrar no que a pessoa fala. E aí dá briga, né? Imagine se um casal de namorado, marido, mulher, irmãos, né? Até mesmo patrão e funcionário, tudo isso dificulta, né? E acima de tudo, acaba levando a pessoa ao desinteresse. E aí você não tem mais interesse porque você não consegue se concentrar em conversar com ninguém, você não consegue gerenciar, né, o seu tempo para estar com as pessoas, para onde que você vai fazer. A gente tem que ter tempo para tudo, a gente tem que ter tudo isso gerenciado, até mesmo para um bate-papo rápido, informal, né, que muitos gostam de chamar de fofoca ou de falar de alguém. Tudo isso tem que ter tempo, não pode simplesmente para conversar, leva 20 minutos, meia hora, 40 minutos. Quando volta não consegue trabalhar, deixou aquilo tudo perdido. Não. Essa dificuldade a gente tem que vencer, né? E muito leva a gente a esse sentimento de isolamento, porque a gente não quer estar perto das pessoas, a gente não quer que as pessoas observem e a gente quer evitar que em momentos públicos, sociais, e por medo de não conseguir acompanhar mesmo e até mesmo o julgamento que vai ter. Então, por medo de não acompanhar raciocínios, o medo de não acompanhar o trâmite da conversa, o que foi feito, e a gente acaba se isolando. E uma pessoa viver isolada não dá certo. É muito importante entender. Então, o que isso vai acontecer? Isso vai fazer com que você tenha procrastinação, que eu já falei, vai fazer que você tenha uma desorganização, vai querer deixar, né, adiar as coisas e se vai ficar todo desorganizado com isso, né? E aí vai afetar a sua saúde mental e física, aumentando o estresse por frustração de não conseguir se concentrar e que vai agravar mais ainda os níveis da ansiedade, também vai trazer fadiga. O esforço constante para se concentrar e lidar com a ansiedade pode trazer exaustão mental. Então, um problema gerando outro problema, que gera outro problema, que gera outro problema. E uma hora, quem vai pedir a conta? Somente seu corpo. Então, o que a gente precisa fazer aqui para que essas coisas é entender o que está sendo dito. Não fica procurando soluções rápidas, exercícios rápidos, coisas rápidas. Eu estou trazendo de forma muito perene a forma de você primeiro entender o problema, depois procurar ajuda. Então, diante disso, o maior impacto que o cotidiano sofre com esse transtorno é nas nossas relações pessoais. Às vezes até na relação com um certo animal você causa isso. Porque está nas relações com as pessoas, no dia a dia, com a família, né? Tantos outros lugares por onde você passa. Então, a pessoa fica até com dificuldade de expressar sentimento. Não consegue se concentrar para, né, ter uma dificuldade imensa de se concentrar e acaba não entendendo por que ele está em desentendimento com aquele amigo, com aquela pessoa que se relaciona e isso acaba acontecendo dentro da família, no seio de trabalho, com os colegas de trabalho, né? E leva em qualquer âmbito a gerar conflitos. Existem conflitos recíprocos, mas existem conflitos internos. E isso pode acarretar uma desordem mundial do cérebro. Uma desordem crucial do cérebro, que vai dar BO depois. E aí, o que você precisa ver aqui hoje? Entender se essa dificuldade de se concentrar está afetando a sua vida, está afetando a sua família, está afetando a sua casa. Se essa dificuldade de se concentrar está atrapalhando o seu trabalho. Às vezes você
namora, se está atrapalhando o seu namoro. Às vezes você está estudando, você está trabalhando o seu estudo. E o que mais pode ser prejudicial é você não procurar ajuda, não entender que você precisa de ajuda. Mas se você está aqui comigo até agora, se você tem caminhado comigo, se você tem procurado saber, significa o quê? Significa que você quer ajuda. E aí, o meu método é entender o que eu tenho, saber o que eu tenho e aí sim, especificamente, buscar o tratamento e a ajuda necessária. E assim, nós vamos vencendo e vamos chegar a essa paz. Eu tenho uma solução, não é mágica, não é ficção científica, não é invenção da minha cabeça, é algo que eu mesmo experimento, nasceu de uma experiência pessoal em momento de desespero. Eu tenho experimentado isso na minha vida pastoral, nos atendimentos, nos aconselhamentos, né? Às vezes até com amigos assim que eu aconselho, porque a gente precisa ter o autocontrole da ansiedade, porque se ela se descontrola, ela descontrola tudo em nós. E eu tenho um curso chamado Caminho para Paz, para vencer a ansiedade, usando a palavra de Deus. É muito importante a aplicabilidade de Deus na vida. Mesmo que você não acredite muito, mesmo que você não tenha a mesma fé que eu, não importa qual religião, aqui não é algo totalmente ligado à fé e religião, mas é ligado à fé que eu tenho em Deus para me ajudar a vencer o mal e que tem dado muito certo, para que eu e você consigamos atingir essa paz. Eu tenho trilhado e tenho conseguido muito viver essa paz. Agora, e você? Você precisa também viver essa paz, esse caminho de fé. Reconheça todos esses sintomas. Aonde você tem sentido dificuldade de se concentrar? Por que você anda ansioso? Quais são os motivos? O que você tem sofrido? Comenta aqui embaixo, diga para mim. E no próximo vídeo, quem sabe, eu já trago como um assunto abordante. Compartilhe esse vídeo, ajude a levar as pessoas a também entender aonde está sendo o impacto na vida delas pela falta de concentração. E assim, juntos, a gente vai vencer muito mais. Se inscreva no canal, aperte o sininho, dê o seu like, comunica com a gente para a gente ter sempre o retorno do que Deus pode fazer, o que Deus tem feito na nossa vida. Lembra que a gente dá o primeiro passo, Deus dá o resto. E a gente precisa ter fé. Fé move montanhas. Vamos mover esta montanha chamada transtorno de ansiedade. Então, eu já preparei aulas, as 3 aulas que vai acontecer no dia 5, 6 e 8 de maio, às 20 horas aqui no canal. 100% gratuita, online, para todos os públicos, mas vai no link, né, lá no meu outro canal, aqui também vou deixar na descrição, vai no link e se inscreva, é muito importante você se inscrever, porque você garante a sua vaga e você vai ver um mundo, um universo que a gente vai criar juntos para vencer a ansiedade na sua vida. Não deixa de se inscrever e quem ganha é você, como eu sempre digo, você precisa investir tempo, você precisa investir conhecimento, mas também precisa gastar investimento financeiro, porque a gente precisa investir em nós mesmos, em mim mesmo, em você mesmo. Então, até aqui conversamos, é necessário que você faça esse caminho, vamos junto trilhá-lo e eu estou aqui para te ajudar. Deus abençoe você.